não só pela sua obra literária, mas principalmente pelo seu trabalho em prol da cultura brasileira, o Mário de Andrade merece todo o nosso respeito. E esse livro, Contos Novos, é um dos mais aclamados pela crítica. Tá? O Macunaíma é o livro típico, é o livro exemplar, né, do surrealismo modernista, né, das vanguardas, aquela coisa toda. Mas esse, para muitos críticos, é o livro mais bem acabado dele. Nós temos aqui uma obra que foi escrita ao longo de praticamente 2 décadas. Ele começou a escrever esses contos na década de 20 e quando ele morreu em 45, a obra não estava ainda totalmente acabada. Havia um projeto de mais 3 contos, além dos que apareceram aqui. Nós vamos fazer uma análise criteriosa conto por conto. Eu vou resumir para vocês cada um desses contos e analisar todas as características dos personagens, do enredo, da temática, do contexto, da linguagem, da estrutura narrativa, enfim, tudo aquilo que pode ser cobrado numa prova de vestibular ou numa prova de escola para que você possa resolver com tranquilidade. Beleza? Vamos lá então? Bom, como eu falei, é um livro de contos, ele foi publicado em 1947 e o livro é composto por 9 narrativas curtas, que é o conto. Eu já expliquei aqui em outros momentos, né? O conto é uma narrativa breve, concisa, reduzida a um único conflito, a um único núcleo de ação, tá? Geralmente também com um espaço muito reduzido, um tempo muito reduzido, e por isso mesmo, né, acaba concentrando uma análise mais profunda, seja da realidade social, seja da questão psicológica. Os contos de Contos Novos abordam tanto aspectos psicológicos dos personagens quanto conflitos sociais da sua época, do momento que eles estão vivendo aí. Tá? Esse livro começou a ser escrito, como eu falei, na década de 20. O Mário era muito organizado, muito metódico. Então ele tinha um projeto para escrever 12 contos. Tá? Quando ele morreu em 45, o livro ainda estava em produção, digamos assim. Então, dos 12 contos, 9 estavam prontos. Os outros 3, havia uma anotação do lado por escrever. Tá? Desses 9, 8 deles havia anotação do lado assim, pronto, quer dizer, pronto para ser publicado. E um deles, que é o Nelson, ainda tinha uma anotação por consertar. Volto a insistir, tem contos aqui que ele foi escrevendo durante anos. Tá? Ele escrevia, depois passava um tempo, ele revia, modificava alguma coisa, até que finalmente, né, no seu perfeccionismo, ele falava, tá pronto, tá acabado. Aí ele ia para o próximo. Tá? Então, dos 9 contos, 8 tinha essa anotação do lado pronto, tá? E um deles, o Nelson, ele não estava satisfeito ainda, ele não estava contente, ele queria ainda modificar alguma coisa. Acabou morrendo, né? Os outros 3 contos não foram produzidos e aí acabou-se então publicando o livro com esses 9 contos aí. Desses 9 contos, 4 deles são em primeira pessoa, tem um narrador personagem e é sempre o mesmo narrador, isso é importante, tá? É o Juca, que é uma espécie de alter ego do próprio Mário de Andrade, do próprio autor. Tá? Então tem muitos fatos ali, né, que são relacionados a passagens da vida dele. Não que sejam reproduções literais do que aconteceu, há sempre uma ficcionalização, né, dessa memória, mas são relacionados a passagens da vida do autor. Tá? Então, o Juca, que é o personagem protagonista dos 4 contos em primeira pessoa, Tempo da Camisolinha, Frederico Paciência, Peru de Natal e Vestido de Preto, seria o alter ego do autor. E aí nós temos 5 contos em terceira pessoa, geralmente com narradores externos oniscientes aí. O Ladrão, 1º de Maio, Por Trás da Catedral de Rouen, O Poço e Nelson. E como eu falei para vocês, nós vamos analisar cada um deles. Tá? Vamos começar. Nós não vamos seguir a ordem que está no livro. Tá? Eu vou primeiro analisar os 4 contos em primeira pessoa, tentando dar uma certa lógica sequencial entre eles, né? São fatos assim de momentos diferentes da vida do Juca, cronologicamente falando, né? Da infância, da adolescência, da fase madura e tal. E aí depois a gente analisa os contos em terceira pessoa.